Olá, boa noite! Está no ar mais uma edição do Resumo Brasil. Eu e a nossa intérprete de Libras, Brenda Rodrigues, desejamos a todos um Feliz Natal e juntas vamos trazer o que foi notícia aqui no país e no mundo durante esta semana. Congresso Nacional aprovou o orçamento da União para 2022. Ministério de Minas e Energia realiza o primeiro leilão que pretende diminuir os riscos de apagão no país. O verão já chegou e com ele vamos ver os cuidados necessários para proteger a pele. Quer se manter bem informado? Então continue com a gente! Começamos esta edição falando sobre a aprovação do Orçamento da União pelo Congresso Nacional na última terça-feira. A matéria segue agora para a sanção do presidente da República. Após muitas discussões e modificações no texto durante os últimos dias, a proposta foi aprovada na Câmara com 358 votos a favor e 97 contra. No Senado, o placar foi de 51 contra 20. O valor total do orçamento ficou em 4,8 trilhões de reais. 147 bilhões serão destinados à saúde. A educação receberá 113. O programa Auxílio Brasil terá 89 bilhões e as famílias beneficiadas receberão R$ 400 mensais. 3,9 bilhões serão gastos com a aquisição de vacinas. Trecho polêmico da proposta, o fundo eleitoral que irá custear as campanhas no ano que vem diminuiu. Saiu de 5,1 bilhões e foi fixado em 4,9 bilhões de reais. Não foi bom o fundo eleitoral do meu ponto de vista, não. Não era o ideal para mim. Eu sou discordante desse ponto de vista. Mas na hora da votação, a maioria votou de um jeito. É assim que tem que ser. Os parlamentares também aprovaram o valor do novo salário mínimo, que a partir do ano que vem será de R$ 1.212. Também foram incluídos os reajustes de R$ 2 bilhões para servidores do Poder Executivo e 800 milhões para o piso salarial dos agentes comunitários de saúde. Já os benefícios previdenciários foram fixados em 40 bilhões. O Ministério de Minas e Energia fez nesta semana o primeiro leilão para a contratação de reserva de energia. As empresas contratadas terão que usar o estoque de energia disponível sempre que houver aumento de demanda do Sistema Nacional para diminuir os riscos de apagão no país. Energia gerada por usinas termoelétricas para dar mais segurança ao sistema integrado do país. No leilão realizado hoje, de forma online, foram contratados mais de 4.000 megawatts de potência por ano. Essa potência representa mais ou menos um terço de um Itaipu. Então, nós estamos falando de um valor considerável, um montante bastante grande de potência. Essa é a intenção desse leilão de reserva de capacidade. Substituir, dotando o sistema com mais capacidade, com menor custo. Nesse modelo de leilão, o governo reuniu as melhores ofertas de preço de potência e energia para contratos a longo prazo, a partir de 2026. Economia para o consumidor, com tarifas mais baixas, e segurança para o Sistema Nacional de Energia. O custo total será de R$ 57 bilhões e o valor será rateado entre todos os usuários. A forma de cobrança ainda não foi definida. Esse leilão, ele vem trazer empreendimentos de geração que tem uma característica muito especial, que é justamente ficar ali digamos assim, na reserva, para que possam ser acionadas nos momentos, naquelas horas, naqueles momentos mais, digamos assim, de baixa da geração renovável e de alta da demanda. O saldo mensal de empregos formais em novembro foi o terceiro melhor do ano, com mais de 324 mil vagas criadas. O número foi positivo nos 26 estados e no Distrito Federal e faz parte do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado nesta semana pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Depois de quase 5 anos desempregada, Catiúce conseguiu um emprego de vendedora em um shopping de Brasília. A contratação é temporária para o Natal, mas ela espera ser efetivada. Parece que as coisas estão andando, né? Parece que agora, depois
dessa fase difícil, tá sendo mais fácil vender, e aí eu tô com a expectativa muito boa. Em novembro, foram criados 324.112 postos formais de trabalho no país. No acumulado do ano, já são quase 3 milhões de empregos com carteira assinada criados. É o 11º mês seguido com saldo positivo na geração de empregos no país. Em todas as unidades da federação, foram registradas mais admissões do que demissões, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 4 dos 5 setores da economia avaliados pelo CAGED tiveram saldo positivo. Mais uma vez, o setor de serviços foi o que mais teve novas vagas de emprego abertas. Esse número, que é um número histórico, um número importante, de quase 3 milhões de empregos gerados nos 11 primeiros meses do ano de 2021, é algo que nos estimula a todos. E tem crescido o número de pessoas que trabalham na informalidade. Em Minas Gerais, por exemplo, as contratações de trabalhadores sem carteira assinada cresceram 20% no último trimestre. Vamos ver na reportagem da nossa afiliada Rede Minas. A Camila começou a trabalhar como diarista no início desse ano. Ela escolheu esse tipo de trabalho pela flexibilidade de dia e horário. Comecei a pensar nas possibilidades de poder trabalhar de forma autônoma, né? E conciliar cuidados com filhos e trabalhar fora e ter uma renda. Assim como a Camila, muitas pessoas tiveram que optar pelo trabalho informal para voltar ao mercado, como explica essa advogada trabalhista. Entre os fatores que levam a esse aumento do trabalho informal, a gente pode destacar o crescimento das cidades, o crescimento populacional, movimentos migratórios, uma dificuldade de continuar na escola, né, um prejuízo para a escolaridade em detrimento da necessidade de prestar um trabalho, de ter uma renda rápida. Então, esses aspectos contribuem associados também ao desemprego. A Camila tem sentido um aumento na demanda do serviço. O Instagram, ele me deu um retorno muito bom, então começou a aparecer clientes que eu não podia atender, né? A demanda estava maior do que a minha disponibilidade. Aí que eu tive ideia de unir algumas colegas de trabalho, que às vezes não tinham uma boa divulgação, né? E a gente combinou, não, quando uma não puder atender, a gente passa para outra. O tomador do serviço informal, ele deve se preocupar se aquela situação realmente se enquadra numa situação em que não há vínculo empregatício. Um serviço realizado mais que 2 vezes na semana pode descaracterizar o trabalho de um diarista, que seria um trabalho sem vínculo, de um trabalho efetivamente de empregado. Ainda em tempos de pandemia, mas com um cenário mais positivo que 2020, o brasileiro resolveu retomar as viagens de fim de ano, período de festas e férias escolares. Para garantir mais tranquilidade para quem vai de avião, uma cartilha traz uma série de dicas. Só neste terminal de Brasília, o fluxo previsto para dezembro é de mais de 1 milhão de passageiros. O Fabiano está indo para Porto Alegre passar as férias com a família e conta que já percebeu o aumento das filas na hora do embarque. Hoje está tranquilo. Eu trouxe minha família 1 semana atrás, minha esposa e meus filhos, estava bem mais cheio. Quem voa no Brasil está amparado pelo Código de Defesa do Consumidor e pela legislação da Agência Nacional de Aviação Civil. Nesta semana, os Ministérios do Turismo e da Justiça e Segurança Pública lançaram uma publicação para informar os direitos e deveres dos consumidores na preparação de viagens e contratação de serviços. Entre as dicas da publicação Consumidor Turista estão a verificação dos documentos necessários para o embarque e utilização de bagagens de mão no tamanho e peso corretos. Nos casos de atrasos e cancelamentos, é obrigação da companhia aérea manter o passageiro informado sobre a situação, incluindo a estimativa do novo horário do voo, além de oferecer algumas alternativas ao passageiro, como reacomodação gratuita em um novo voo, crédito para utilização futura ou o reembolso integral. Se o atraso for superior a 2 horas, a companhia deve providenciar a alimentação do passageiro e, se for superior
superior a 4 horas e exigir pernoite, uma hospedagem se estiver fora da cidade onde mora ou traslado de ida e volta para sua casa ou local de hospedagem. E caso a empresa aérea não resolva o problema, a pessoa pode registrar uma reclamação na página consumidor.gov.br. O índice de solução dessa plataforma é muito bom, nós chegamos a quase 80% e as empresas respondem numa média de até 7 dias. Com o avanço da vacinação contra a Covid-19, o Brasil vai doar vacinas a outros países. A decisão foi anunciada na última segunda-feira. Segundo o Ministério da Saúde, a doação de imunizantes não vai impactar o calendário do Plano Nacional de Imunização. O Brasil poderá doar até 30 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 para países da América Latina, do Caribe e da África. Os imunizantes foram adquiridos por meio do mecanismo COVAX Facility, grupo formado por mais de 150 países, liderado pela Organização Mundial da Saúde, para impulsionar o desenvolvimento e a distribuição de vacinas no mundo. Gostaria de indicar que as doações a serem efetivadas pelo governo federal não comprometerão nossa bem-sucedida estratégia de imunização. A decisão sobre os países que receberão as doses será tomada pelo Ministério da Saúde em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores. O Ministério da Saúde definirá os quantitativos e os destinatários dos imunizantes doados, ouvido o Ministério das Relações Exteriores, que consultará, por sua vez, os países indicados sobre o interesse em receber os imunizantes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 41 países devem terminar o ano com menos de 10% de cobertura vacinal contra a Covid-19 e 98 países não devem alcançar a meta de ter pelo menos 40% da população vacinada até o final de 2021. Daqui a pouco, logo após um rápido intervalo, você vai ver uma reportagem sobre os cuidados com a pele neste verão. Não saia daí, voltamos já. Hora das notícias internacionais. A disseminação da variante Ômicron provoca novos lockdowns e a adoção de restrições para turistas em várias partes do mundo. Veja em nosso Giro Internacional. A Holanda começou um lockdown de 4 semanas em meio às preocupações com a variante Ômicron. Já na França, a pressão sobre os hospitais tem aumentado, enquanto o país luta contra uma 5ª onda de infecções por Covid-19. A maioria dos internados não foi vacinado. Também na França, começou esta semana a vacinação de todas as crianças a partir dos 5 anos contra a Covid. Nos Estados Unidos, os casos de infecção pela nova variante já representam mais de 70% de todas as notificações da doença. Na Tailândia, o governo restabeleceu a quarentena obrigatória para visitantes estrangeiros por causa da Ômicron. A Bélgica vai fechar cinemas e teatros e realizar eventos esportivos sem público logo após o Natal. A nova variante representa 30% dos novos infectados por Covid-19 no país. Inundações deixaram milhares de pessoas desabrigadas na Malásia. 7 dos 13 estados do país foram atingidos pelas enchentes. O mais afetado foi Selangor, a região mais rica e populosa. Em muitas cidades só era possível andar de barco. Mais de 60 mil funcionários da polícia, do exército e dos bombeiros foram mobilizados para ajudar no resgate dos moradores ilhados. Nas Filipinas, pelo menos 375 pessoas morreram na passagem do tufão Ray. Mais de 300 mil pessoas tiveram que sair de casa. Muitas residências ficaram sem telhados, postes de eletricidade caíram e aldeias foram inundadas. Em várias regiões, o fornecimento de energia e a rede telefônica foram paralisados. Com ventos de até 195 km por hora, o Ray é considerado o tufão mais forte a atingir as Filipinas este ano.
Gabriel Boric é o novo presidente do Chile. Ele venceu o segundo turno das eleições chilenas com mais de 55% dos votos. O político de esquerda, de apenas 35 anos, se elegeu 10 anos depois de liderar protestos estudantis exigindo melhor educação. E agora se tornou o presidente mais jovem a comandar o Chile. Boric disse que seu governo expandirá os direitos sociais, mas fará isso com responsabilidade fiscal. Ele também pretende reformar o modelo econômico chileno. E começou a estação mais quente do ano. No Rio de Janeiro, o verão chegou com um dia ensolarado e muita praia. Mas os médicos alertam: a exposição prolongada e desprotegida ao sol pode trazer graves riscos à saúde. O verão no Rio começou clássico, sol e calor, um convite para a praia. Os banhistas não marcaram bobeira e foram buscar ou mesmo reforçar o bronzeado, mas sem descuidar da saúde. Eu gosto muito de tomar sol, né? Então eu passo protetor solar e vou para o sol, mas principalmente no rosto, né? Eu passo um fator maior. E no corpo eu passo um fator um pouco menor, mas sempre retocando. Não custa lembrar que o protetor solar é uma das medidas essenciais para aproveitar a estação de olho na saúde da pele. Mas outros cuidados não podem ser esquecidos. Dezembro laranja é um mês para conscientização. A gente recomenda à população evitar esses horários de picos, tá? A utilização do filtro solar de amplo espectro, a gente recomenda pelo menos o FPS mínimo de 30, com reaplicação de 2 em 2 horas. Após o banho de piscina, o banho de mar, a gente sempre recomenda a reaplicação do filtro solar, né? O uso de proteções físicas, como as roupas UV-Line, que tem proteção, chapéu de aba larga, bonés. O verão começou com a influência do fenômeno Laninha, que é um resfriamento das águas do sul do Oceano Pacífico, na altura do Chile. Aqui no Rio e no sul de Minas Gerais, o volume de chuvas na estação deve ser menor do que o normal. O Laninha, nós sabemos, né, é um abaixamento de temperatura no Oceano Pacífico equatorial, oriental, evidentemente, né? E ele induz a circulação atmosférica para o hemisfério sul, no caso, né? Outras partes do mundo também, e aqui a influência ele exerce negativamente para a produção de chuva no sul do país e positivamente na parte norte do Nordeste e norte da região norte, onde haverá mais chuva. Um medicamento desenvolvido pela Universidade Estadual de Campinas, no interior de São Paulo, tem mostrado bons resultados no tratamento de câncer de bexiga e pode ser uma alternativa aos tratamentos convencionais nos próximos anos. Este frasco contém um medicamento muito promissor para a cura do câncer de bexiga. É o Oncoterade, desenvolvido por pesquisadores da Unicamp. Essa imunoterapia é um medicamento totalmente sintético, produzido no laboratório, que tem como função estimular o sistema imunológico. O medicamento foi aplicado em 44 pacientes que já tinham tratado a doença de outras formas, mas tiveram recidivas, ou seja, os tumores voltaram a aparecer. Depois da aplicação, 77% desses pacientes ficaram livres da doença. Os demais continuam em tratamento, mas com tumores em estágio menos avançado. O câncer de bexiga atinge principalmente homens, acima dos 50 anos de idade e fumantes. Um dos primeiros sintomas é a presença de sangue na urina. O tratamento mais comum atualmente é feito também com o medicamento imunoterápico, desenvolvido em 1976. Mas na metade dos pacientes, o tumor reaparece. E em muitos casos, a retirada da bexiga, chamada de cistectomia, é inevitável. Com o Oncoterade, nós não tivemos perda de paciente, não houve morte, não houve paciente que evoluiu para cistectomia radical, que é o tratamento alternativo na falha do OncoBCG. Como a substância estimula o sistema de defesa do organismo, os pesquisadores investigam também se outros tipos de tumores e até mesmo doenças infecciosas por vírus e bactérias possam ser combatidos com a mesma substância. Os resultados preliminares indicam que sim, até mesmo com o coronavírus. Esse ensaio continua em pacientes com Covid-19 que recebem essa imunoterapia associada ao tratamento padrão
né, o tratamento padrão para a Covid, que é o uso de antibióticos, de corticoides, o protocolo padronizado pelo Ministério da Saúde. Os estudos estão em andamento, mas o medicamento já é patenteado nos Estados Unidos e os pesquisadores buscam também a patente na Europa. A expectativa é que o produto esteja disponível para a população dentro de 4 anos. Em Belo Horizonte, a Fundação Hemominas está utilizando um novo método que reduz a transmissão de doenças via transfusão de sangue. É a técnica de inativação de patógenos que vai tornar o procedimento mais seguro. A reportagem é da Rede Minas. A técnica evita que quem recebe sangue possa adquirir doenças como dengue, zika, chikungunya e citomegalovírus, além de outras doenças bacterianas. A Fundação Hemominas também aguarda uma autorização da Anvisa para que cada bolsa possa ter um prazo maior de vida útil. Atualmente, o estoque de plaquetas precisa ser usado em 5 dias e a ideia é aumentar para 7. Existe esse potencial uso para 7 dias, porque como você inativa as bactérias, não tem risco de contaminação bacteriana, porque a bactéria não vai crescer dentro desse produto, mesmo estando numa temperatura ambiente. Mas para que esse trabalho inovador no país seja válido, é fundamental que cada um faça a sua parte, doe sangue. A gente continua tendo necessidade dos grupos O positivo, A positivo e todos os demais negativos. Então, a gente pede às pessoas para agendar a sua doação, porque tudo isso a gente só consegue fazer com o sangue da pessoa que doa. A disputa pelo título de maior cajueiro do mundo está mobilizando a pequena cidade de Cajueiro da Praia, no Piauí. O recorde atual registrado do Guinness Book é do cajueiro que fica no Rio Grande do Norte. Mas o Piauí quer levar esse título para casa e o pedido de reconhecimento já foi feito. Quem conta essa história é a nossa afiliada TV Antares. Pois é, tem uma disputa rolando entre o Cajueiro Rei de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, e o nosso aqui do Piauí. Segundo historiadores aqui de próprio Cajueiro da Praia, esse Cajueiro Rei aqui já data de quase 200 anos de idade. E essa briga boa com o cajueiro lá de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, ela fica o seguinte: as metragens de lá são as seguintes. Lá no Rio Grande do Norte, o cajueiro de lá mede 8.500 metros quadrados. O daqui de Cajueiro da Praia mede 8.810, sendo que a última medição foi em 2016. Então o pessoal daqui acha que esse cajueiro daqui já está com quase 9.000 metros quadrados. E a diferença é que lá do Rio Grande do Norte, eles dizem que lá o cajueiro vem de várias ramificações, ou seja, várias raízes. E aqui no Piauí, ele seria apenas uma raiz com esse tamanho todo. A professora de História, Júlia Freitas, vem estudando o crescimento e o progresso da árvore há muito tempo. Ela disse que tudo começou através de uma castanha, que brotou e cresceu para baixo. E dentro dessas pesquisas, né, a gente começou a ser divulgada a questão dessa anomalia, que devido a uma castanha, essa castanha nasceu esse cajueiro, em vez do cajueiro crescer para cima, ele vem por baixo, os galhos começam a se expandir, tornando aí hoje o maior cajueiro do mundo. O projeto Cajueiro Rei tem atraído muitos turistas do mundo inteiro que passam por BG e uma reformulação turística está sendo realizada no local para atrair e dar comodidade aos visitantes. Inaugurado em 31 de dezembro de 1896, o Teatro Amazonas é considerado uma das principais casas de espetáculos do Brasil. Na semana em que completa 125 anos, uma intervenção artística no Largo de São Sebastião, em Manaus, lembra moradores e turistas sobre a importância do local. Vamos ver na reportagem da nossa afiliada TV Encontro das Águas. Uma banda marcial representando o processo de 17 anos de construção do teatro deu início à programação especial e gratuita realizada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa. O público
público foi recepcionado por ninguém menos que o ex-governador do Amazonas, Eduardo Ribeiro. Uma interpretação teatral do político responsável pela inauguração da casa de espetáculos construída no meio da floresta com requintes europeus. Manaus precisa de um teatro. Uma casa decente está por vir. Aguarde! Iremos iniciar nessa noite uma grande obra que fará parte da nossa história. O esqueleto da cúpula foi destacado numa coreografia. Os bailarinos representaram os diversos artistas que participaram da construção da estrutura, que hoje é composta por 36 mil peças importadas da França, que representam as cores da bandeira brasileira. Para o público, comemorar os 125 anos do Teatro Amazonas é também valorizar a identidade regional. É uma data muito importante porque esse é um marco para nós, né? Esse é um lugar onde as pessoas se encontram, onde é um registro importante para todos nós que moramos aqui e para quem também não mora aqui, ver o quanto é belo, né? E o quanto ele pode ser muito bem utilizado. Uma cidade, um país, ele não vive sem cultura, né? Então é extremamente importante a gente comemorar. Isso é uma data comemorativa muito importante. A nossa edição do Resumo Brasil de hoje chegou ao fim. Obrigada pela companhia durante esse ano de 2021. Eu saio de férias e voltarei em janeiro. Até lá, a jornalista Mariana Jungmann ficará na companhia de vocês. Fique agora com imagens do presépio flutuante que levou a magia do Natal para as populações ribeirinhas do estado do Amazonas. Tchau e até a volta!